Você alguma vez na vida já esteve em uma roda de amigos, relembrando de momentos vividos, e você fica ali quietinho, só nas gargalhadas, e quando enfim você decide abrir a boca para falar algo que também foi uma experiência comum, um olha para o outro e faz logo aquela cara de indagação, e vem aquela pergunta clássica, aquela que: quando é que foi isso mesmo? A gente não lembra disso. E você fica com aquela cara de tacho, percebendo que parece que só você viveu essa experiência. Ou ainda, seus amigos lembram de uma forma completamente diferente do jeito que você contou. E é nesta hora que parece que você está ficando doida. Muito bem. Hoje você vai entender o que é que está acontecendo, como se forma e talvez qual a razão pela qual a sua memória seja, na verdade, uma pegadinha do seu cérebro. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Ivana Almeida e sou mentora neurocomportamental há mais de 10 anos. Este vídeo traz uma abordagem que, inclusive, é um dos meus temas preferidos, a memória. E esse é um assunto mais fascinante da neurociência, porque ela abre uma série de questões para as quais ainda não temos todas as respostas. Mas, felizmente, com o avanço da tecnologia e de pesquisas neurocientíficas, somos capazes de dizer muitas coisas sobre as memórias. E hoje você vai aprender como suas memórias se formam, como é possível transformar uma memória de curto prazo em longo prazo, o que interfere na formação das memórias e, o mais importante de tudo, por que eventos traumáticos ficam gravados com tanta força nas nossas memórias, ao ponto de nos perseguir até o fim de nossas vidas. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo e eu te garanto que você não vai se arrepender. E vamos começar com a maior entre todas as perguntas sobre esse assunto. Afinal, o que é memória? Antes de responder essa questão, eu preciso que você entenda que quando falamos em memória, também falamos de aprendizado. É essa conexão que é simples de compreender quando você assume como verdade o fato de que tudo o que você aprende no final do dia é uma informação que passou da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Portanto, a memória é o nome que damos para a capacidade que o nosso cérebro tem de captar, correlacionar, armazenar e recuperar informações e dados obtidos por meio de experiências que foram vividas ou apresentadas por fontes terceiras. É por isso que nós lembramos de coisa como o nome do nosso primeiro amor, até o nome do protagonista do nosso filme favorito. E esse detalhe em específico nos leva a um fato importante que é, para o nosso cérebro, não existe diferença entre o real e o inventado. Razão pela qual muitas memórias falsas fazem parte das nossas narrativas sobre os mais diferentes assuntos e épocas das nossas vidas, bem como isso já nos indica o modo como as nossas memórias são formadas. Então, quando o assunto é como nossas memórias são formadas, a primeira palavra que deve vir em nossa mente é conexão. Enquanto você assiste a esse vídeo, seu cérebro está formando dezenas e centenas de milhares de novas conexões para acessar as informações que você já tem e correlacioná-las com as que você já está aprendendo. Essas conexões são chamadas de sinapses. Acontece entre os neurônios através de sinalizadores químicos chamados de neurotransmissores e formam as nossas memórias de curto prazo. Caso você não transforme essas memórias em memórias de longo prazo, revisando várias e várias
vezes as informações que aprendeu, seja lendo outros materiais, assistindo outros vídeos ou mesmo explicando o que assistiu para outras pessoas, gradativamente essas memórias serão apagadas e você nunca mais se lembrará do que assistiu ao conteúdo desse vídeo. Perceba que minutos após assistir esse vídeo, você seria capaz de reproduzir a maioria das informações que eu já te dei. No entanto, se eu te perguntasse daqui a um mês qual é o nome do conjunto das substâncias químicas responsáveis pelas conexões sinápticas entre os neurônios, você dificilmente seria capaz de se lembrar da resposta correta. E é por isso que você precisou repetir centenas de vezes até decorar os 11 números do seu CPF. E tem dificuldade em decorar a data do nascimento da sua sogra, já que ele acontece somente uma vez por ano. Você entende agora o quanto a repetição e o tempo estão associados à sua memória? Portanto, para transformarmos uma memória de curto em longo prazo, o que a neurociência chama de consolidação, precisamos da atividade de duas partes do cérebro que chamamos de hipocampo e neocórtex. Na prática, o hipocampo é responsável por ativar as partes do neocórtex que precisa ser associada a uma determinada memória. Ou seja, a função do hipocampo é como a de uma secretária que organiza as partes das suas memórias nos departamentos corretos do neurocórtex. Ao mesmo tempo, a função do neurocórtex não é como o de um HD de um computador que somente armazena dados. Ele é responsável por associar as informações adquiridas às sensações físicas e emocionais, já que essa região está relacionada à percepção sensorial, comandos motores, consciência e linguagem. O neocórtex é a região do cérebro presente exclusivamente nos mamíferos. No entanto, somente os primatas possuem essa região muito desenvolvida. Em todas as espécies, essa é a área do cérebro, é semelhante em forma, mas somente nos seres humanos o neocórtex acumula tantas funções, sendo então a razão responsável por nos fazer uma única espécie em todo o planeta. Quando se trata de memória, a lembrança do seu primeiro aniversário não está gravada no seu cérebro como um filme. Na verdade, o neocórtex transformou todas as informações daquele dia em um conjunto de sensações que você acessa na forma de imagens e sons sempre que pensa nele. Porém, o mais interessante é que todas as vezes que você acessa a memória do seu primeiro aniversário, memórias recentes passam a interferir na narrativa que você guardou assim que viveu aquele momento. E é assim que pequenos detalhes são mudados todas as vezes que nos lembramos de algo ou precisamos recontar uma história várias e várias vezes. Estudos como o da psicóloga Elizabeth Loftus demonstram que memórias falsas podem ser facilmente implantadas em nossas mentes e não precisa de muito para isso acontecer. Em seu mais famoso experimento, algumas fotos falsas foram apresentadas a um grupo de voluntários. Apenas com pequenos estímulos, os voluntários foram induzidos a se lembrar de terem abraçado o Pernalonga em um passeio na Disney. E as narrativas que davam conta desse passeio eram tão detalhadas e complexas que a pesquisadora pôde demonstrar o quanto o nosso cérebro não distingue o real do imaginário, modificando as nossas narrativas conforme o nosso estado mental e a necessidade do ambiente. E aqui eu abro um parêntese.
É justamente por essa incapacidade do cérebro de tornar as nossas memórias imutáveis que há na área do direito, por exemplo, entre todos os tipos possíveis de provas, os depoimentos de testemunhas são considerados os mais frágeis. Fechando agora o parêntese e voltando ao nosso tema principal. Pessoas que tiveram danos no hipocampo podem sofrer de uma doença chamada amnésia anterógrada. Entendeu, Daniel? O nome é complicado, mas fica aí comigo que você vai entender o que é esse nome anterógrada. Ela se caracteriza pela conversão das memórias que já foram consolidadas, mas torna a pessoa praticamente incapaz de formar novas memórias. Se você nasceu antes dos anos de 2010, com certeza você já assistiu o filme como se fosse a primeira vez, certo? Pois então, a personagem principal, interpretada pela atriz Drew Barrymore, sofre de amnésia anterógrada e no decorrer da história vemos que ela não se lembra do seu par romântico, interpretado pelo ator Adam Sandler. No entanto, ela aprende a desenhar suas feições e faz dezenas de caricaturas dele. Na vida real, o caso clínico mais famoso desse tipo de amnésia aconteceu com o paciente HM. Henry, mesmo tendo falecido aos 82 anos, teve a sua memória preservada até os seus 27 anos, idade em que ele sofreu o trauma que deu origem ao seu quadro de amnésia. E assim como foi retratado no filme, o paciente HM também não se lembrava que tinha aprendido a desenhar. Só que no seu caso, ele aprendeu a desenhar uma estrela olhando para o reflexo dela em um espelho e não se lembrava que tinha aprendido isso porque a sua memória era apagada a cada 30 minutos aproximadamente. Existem outros tipos de amnésias que são desencadeadas por forte estresse. Mais à frente, iremos ver esse tema com mais detalhe. Mas já adiantando um pouco do assunto, isso acontece porque o nosso cérebro interpreta altos níveis de estresse como uma ameaça à sobrevivência. Logo, as pessoas entram em um estado de autopreservação, havendo um rebaixamento da função do hipocampo, o que impede a formação de memórias de longo prazo e até a regressão das memórias para uma época em que seu cérebro interpreta como segura. Um caso desses foi documentado pela BBC e aconteceu há alguns anos na Inglaterra. Naomi, uma jovem mulher de 32 anos, mãe solo de um filho que literalmente do dia para o outro perdeu todas as memórias da sua vida e acabou achando que tinha 15 anos de idade. Esse tipo raro de quadro clínico foi desenhado por mais de uma década de extremo sofrimento psicológico. Naomi deixou de ser uma desempregada, dependente do sistema de auxílio do governo e uma mulher abandonada pelo companheiro com um filho pequeno para cuidar. E voltou a ser a adolescente, cheia de sonhos, que desejava ser jornalista e tinha planos de viajar para todos os países do mundo. Esse caso nos mostra como o nosso instinto de autopreservação é poderoso. Nesse momento, é preciso esclarecer que doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, não são da mesma natureza da amnésia anterógrada. Por exemplo, o Alzheimer é a morte quase generalizada dos neurônios, havendo a degradação total do cérebro e, por consequência, a perda de diferentes funções motoras e cognitivas, como é o caso da memória. Por outro lado, a amnésia ocorre por traumas físicos no hipocampo ou no neocórtex, como também pela interferência de drogas lícitas e ilícitas nessas regiões. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima!